Algumas pessoas também que me dizem assim, ó, eu não consigo memorizar as fórmulas de matemática. Minha memória é horrível, eu não consigo memorizar nada, e agora, o que eu vou fazer? Você não consegue memorizar não, meu amigo? E daí, meu amigo? E daí? Não, calma, não é bem assim não. Não é que eu não estou ligando, o que eu quero dizer é o seguinte, é que talvez você não tenha que memorizar do jeito que você está tentando fazer. De repente você faz aquele formulário gigante lá, coloca aquele bando de fórmula para você tentar decorar tudo. Eu quero te dizer, esse não é o melhor jeito para você decorar. Isso daí, quem faz isso são as pessoas que querem ficar na média, querem ser medíocres. Não é isso que eu quero para você. Eu quero que você consiga 747 pontos ou mais. Então, olha só, como é que você vai conseguir chegar no dia da prova na ponta dos cascos? Ou seja, a ponto de conseguir arrebentar tudo quanto é tipo de questão. O que você vai fazer? Você simplesmente vai praticar, meu amigo. Você vai praticar. Olha só. Quando você se depara com um exercício, na verdade você está de frente para um desafio novo. O seu cérebro vai fazer de tudo para que você acerte aquilo ali. Todo o seu corpo vai trabalhar para você conseguir acertar aquela questão. E você tentando fazer aquilo, você fazendo esse processo, né, de fazer várias questões, várias e várias vezes, o que vai acontecer? Naturalmente você vai saber quais são as fórmulas. Você entendendo como se faz a questão, você entendendo a teoria, naturalmente você vai memorizar aquelas fórmulas. E olha só, você vai começar a entender como as fórmulas funcionam. Você tem que ter isso em mente. A cada fórmula que aparecer na sua frente, você tem que olhar para o denominador, para o numerador, caso essa fórmula tenha isso. Você tem que olhar para a base, para o expoente, e você tem que ter uma certa noção de como aquilo funciona. Como assim? Se esse número aqui embaixo for um pouco menor, vai aumentar ou vai diminuir meu resultado? E se fosse maior, o que vai acontecer? E se fosse outro expoente, o que acontece? Você vai começar a entender como funcionam as fórmulas. Eu já falei aqui o seguinte, que 2 perguntas você tem que fazer durante o seu estudo. Uma delas é o porquê. E outra pergunta é e se? E se fosse diferente? E se fosse outro valor? Entende? Isso faz com que você cresça, porque faz com que você tenha uma noção, uma ideia melhor do conteúdo, do que você está aprendendo. Entende? Então vamos lá. Olha só, o que eu acabei de falar agora é o seguinte. É para você não se preocupar com a memorização das fórmulas diretamente. E isso eu digo o seguinte, para a memorização de todo o conteúdo, não é uma preocupação que você tem que ter muito grande. Isso vai acontecer naturalmente com as revisões. As revisões, olha só, são os exercícios. Eu falei que você vai trabalhar para os exercícios. Você vai ter que conseguir fazer a maior quantidade de exercícios, acertar os exercícios ou entender os exercícios que são propostos. E ao entender esses exercícios, naturalmente você já vai estar memorizando. Porque você fazendo exercícios similares àqueles e você acertando, você vai ver que você vai estar entendendo. Porque olha só o que acontece, eu já vi acontecer isso com muita gente. Decorar aquela quantidade absurda de fórmulas, beleza. Aí chega de frente para uma questão contextualizada. A questão contextualizada te mostra, te oferece aquela quantidade enorme de dados. E agora, onde você vai pegar cada um daqueles dados que estão te passando e encaixar na sua fórmula? E aí? Isso pode ser que seja um pouco complicado para você, se você não tiver a vivência com a matemática. Se você não entender como aquilo funciona, como resolver as questões. Então, resolver as questões é o que vai te dar essa capacidade de utilizar as fórmulas. Se preocupe em como utilizar as fórmulas e não em memorizá-las, porque a memorização vai ser um processo natural se você estudar da maneira correta. Tudo bem? Isso aí é mais uma dica que eu te